Oi, estava aqui estudando e tive o insight de compartilhar isso com vocês, porque foi bem importante para mim o que eu fiz hoje de manhã e acho que isso talvez possa incentivar alguém a fazer o mesmo, ou pelo menos pensar, né, sobre isso. Hoje de manhã eu acordei e fiquei pensando um pouco no vídeo, né, de ontem. E uma fala minha que eu disse, se alguém tiver alguma coisa, né, que eu fiz que não foi legal, que me fale, né? Que é revendo, né, os erros que a gente aprende e a gente se torna uma pessoa melhor. E aí fiquei com isso na cabeça e hoje de manhã eu me lembrei de uma situação de talvez, sei lá, 25 anos atrás, de de uma postura que eu tive em relação a uma pessoa, em relação a uma situação, e que hoje, com a minha maturidade, com a maneira de pensar que eu tenho hoje, com a vibração que eu tenho hoje, eu refleti e achei que eu deveria pedir perdão para essa pessoa pelo que eu disse, como eu me comportei na época. Porque como eu falei em outro vídeo, eu sou humana e eu já cometi muitos erros na vida. E a maioria dos erros que eu cometi, eu tentei e ainda tento, né, como hoje de manhã, não consertar, porque o que aconteceu no passado, está lá no passado, a gente não consegue voltar atrás e desfazer aquilo. Mas ter a consciência de que você agiu errado, de ter a capacidade de reconhecer isso, de, de ter, ter responsabilidade sobre os seus atos, entendeu? Vai mudar alguma coisa? Lá no passado não muda porque foi feito e aconteceu e acabou. Mas muda talvez para a pessoa envolvida que talvez esperasse, né, um reconhecimento ou um pedido de desculpa. E também vale para você mesmo, para mim, né? Valeu muito para mim porque tirou de mim não diria um peso, mas tirou de mim aquela coisa tipo, eu fui assim um dia, eu errei, eu assumo que eu errei, mas eu estou aqui com o coração aberto para pedir perdão, entendeu? É, não foi uma coisa gravíssima, mas foi um padrão de personalidade que já não me pertence mais. Na época não houve compaixão, não houve empatia, houve muita imaturidade da minha parte e eu revi isso hoje de manhã e eu mandei uma mensagem para essa pessoa e eu pedi perdão. Perdão pelo que eu fui, pelo que eu fiz, pelo que eu era, mas hoje eu não sou mais. E eu tô falando isso para falar sobre uma coisa chamada orgulho. Eu infelizmente cresci numa família extremamente orgulhosa, muito orgulhosa, ninguém assumia os erros, ninguém pedia desculpa, perdão. E eu cresci nesse environment, né? Eu cresci nesse ambiente e eu diria que até os meus 30, sei lá, 30 e poucos anos, eu era assim, sabe? Eu não reconhecia, eu não pedia perdão, as pessoas me achavam muito dura, né? E talvez não, eu era muito dura. Mas eu era dura, hoje eu consigo ver que a minha dureza era muito autoproteção. Né? Eu tinha muito medo de sofrer, eu tinha muito medo da dor e por isso eu atacava antes de qualquer coisa. Né? Mas graças a Deus eu tô aprendendo, né, com a vida, aprendendo com as lições, que é importante agir ao invés de reagir, né? Já expliquei isso numa outra ocasião. Quando você reage, você vai pela emoção, né? Quando você age,
Você sim sente emoção, mas deixa a emoção se aquietar e aí age de uma maneira mais assertiva. E o orgulho, que está muito relacionado ao ego, ele reage, né? Ele reage, ele é feroz. E ele faz parte da gente, né? Porque somos humanos. Mas no momento em que você controla mais as emoções e controla mais o seu ego, você se torna mais acessível, né? Mais vulnerável. Então eu só queria dividir isso, que às vezes é tempo de reconhecer os erros e pedir desculpas ou perdão para as outras pessoas pelo que aconteceu. E muitas vezes isso ajuda mais a você mesmo do que a outra pessoa, porque nós temos consciência das coisas erradas que a gente faz ou fez. Então, tendo essa consciência, é necessário ter responsabilidade, né? Em inglês a gente diz accountability, ser accountable pelo que a gente faz, diz, pensa. Enfim, só queria dividir isso com vocês, porque deixou meu dia mais leve e talvez tenha deixado o dia da outra pessoa mais leve também, por ter esse reconhecimento, né? De que naquele momento eu tive um behavior, né? Uma ação não boa, não condizente, especialmente não condizente ao que eu penso, acredito e vibro hoje. Aí fica a dica, se você tiver alguém aí que tem que perdoar, né? Tem que ser perdoado, na verdade. Tem que pedir desculpa. Talvez seja o momento, né? De abrir o seu coração e dizer pra pessoa, olha, eu errei. Seja isso 5 minutos atrás, um mês, 10 anos, 20, 25 anos, que foi o meu caso. É sempre o momento de reconhecer as nossas falhas. Tá bom? É isso por hoje. Bye bye.